Olá, turma. Bom dia. Tudo bom? Então, na aula de hoje nós vamos dar aí prosseguimento ao tórax, abdômen e todo o conjunto aí de arcabouço torácico. Beleza? E aí, o seguinte, vamos fazer então uma breve revisão de tudo que a gente viu até agora, tá ok? Vamos revisar um pouquinho a nossa matéria. Então, começamos falando sobre o externo, o estudo do externo. Então, rotina de externo é o perfil e a oblíqua anterior direita. Então, o perfil do externo, paciente com as mãos para trás, se possível, para deixar o externo, que é essa regiãozinha anterior, livre para poder fazer a radiografia. O externo ele tem a subdivisão dele que começa aqui na incisura jugular, que nós temos a área do manúbrio, o corpo, e nós temos aqui a região inferior, que é o processo xifoide, ok? Que é a pontinha, né? Quando a gente coloca a mão no nosso tórax, a gente sente uma pontinha aqui, que é o processo xifoide do osso externo. Então, nós temos a rotina, que é o perfil, tá? De externo. Então, o externo ele está aqui nesta localização. Então, nós vamos ter uma distância objeto-filme, correto? Então, para isso, nós temos que ampliar a nossa distância, aumentarmos para a distância foco-filme de 1,5 m ao 1,80 m. O raio central perpendicular, ponto anatômico no centro do externo, ok? E onde fica o centro do externo? Para isso, você vai ter que encontrar as extremidades, que é aqui a incisura jugular, no manúbrio, e o processo xifoide. E aí você vai saber a centralização. Para nós medirmos, pessoal, nós vamos medir da onde a radiação entra. Dessa estrutura até o buque. Então, vai dar em torno aí de uns 30 centímetros que nós tínhamos falado, tá? Então, dá bastante. Então, nós temos aí o perfil e nós vamos ter também a oblíqua anterior direita de externo. Para que nós vamos fazer essa oblíqua anterior direita? Essa leve oblíqua de 15 a 20 graus só. Nós vamos fazer essa oblíqua de 15 a 20 graus porque ela vai ser suficiente para retirar a coluna da frente do externo. Então, é como se o externo e a coluna tivesse assim, ó. Na hora que eu faço uma oblíqua, ó, elas fazem esse movimentozinho aqui, ó. E o externo fica livre e a coluna fica fora. E a gente consegue visualizar o externo de forma correta. O raio central vai ser de 1 metro, perdão, raio central perpendicular, distância foco-filme de 1 metro. O nosso chassi 24 por 30 é o suficiente, ok? E aqui uma oblíqua anterior direito, ó, o lado anterior direito, encostando no buque. Beleza? Então, por que nós fazemos essa oblíqua? Para retirar a coluna do externo. Beleza? Então, para retirar a coluna do externo. Para nós medirmos, vamos pegar desta posiçãozinha aqui, dessa estrutura, do ponto anatômico até o buque. Tranquilo? Respiração apneia, normal. Depois falamos das costelas posteriores. O que seriam as costelas posteriores? Ó, estão aqui próximo ao buque. Costelas posteriores, eu faço um AP. Costelas posteriores, eu vou fazer um AP. Beleza? Então, costela é diferente de tórax. Quando eu quero ver tórax, eu quero ver infecções, eu quero ver área cardíaca, área pulmonar. Costela. Costela eu quero ver principalmente fraturas. Então, nós temos as verdadeiras, as flutuantes e as falsas. Então, APzinho de costela, eu quero ver as costelas posteriores. Se eu fizesse um PA de costela, eu queria ver as costelas anteriores.
Então, raiz central perpendicular, ponto anatômico ao nível de T7. Onde fica T7, pessoal? 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Então, da incisura jugular, jogo 10 centímetros para baixo. Beleza? A respiração. Então, agora começa a entrar a questão da respiração. Se eu quero ver costelas verdadeiras, eu faço ao nível de T7. Então, a respiração vai ser inspiração. Se eu quero ver costelas falsas e flutuantes, o ponto anatômico vai ser 5 centímetros abaixo do processo tifoide e nós vamos fazer a respiração em expiração. Costelas abaixo, expiração. Costelas acima, inspiração. E o que é inspiração e expiração? Vou inspirar. Respirei fundo. Agora eu vou expirar. Soltei o ar dos pulmões. Beleza? E aí nós temos também as costelas anteriores. Então, se eu quero ver as costelas anteriores, pessoal, eu faço um PA. Tá? Costelas anteriores, faço um PA. Então, a posição do paciente, ortostático, né? A raiz central vai ser perpendicular ao filme e o ponto anatômico ao nível de T7. E onde fica T7, já que o paciente está de costas, está em PA? Então, nós vamos fazer pelo ângulo inferior da escápula. Nós temos a nossa escápula e pelo ângulo inferior da escápula. Eu sei que está ali ao nível de T7. Beleza? Ó, a escápula aqui do paciente, ó, ângulo inferior, nível de T7. Foi? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Respiração, ó, final da inspiração. Por quê? Porque foi ao nível de T7. Nível de T7, inspiração. Abaixo, costelas abaixo do diafragma, expiração. E as oblíquas, nós vimos que nós temos 4 tipos de oblíquas, pessoal. Nós temos essa daqui, ó. Que oblíqua é essa daqui? Isso mesmo, ó. Oblíqua posterior direita. Oblíqua posterior direita. Como é que eu sei? O lado posterior direito, encostando no buque. Oblíqua posterior direita. Nas posteriores, pessoal, das oblíquas, eu quero ver de fato a oblíqua que está de interesse. Então, se ele está fazendo uma oblíqua posterior direita, eu quero ver as costelas posteriores direita. De novo, oblíqua posterior direita, costelas posteriores direita. Se ele fizesse uma oblíqua posterior esquerda, eu ia querer ver as costelas posteriores esquerda. Beleza? E aqui? Aqui vai inverter, pessoal. Aqui nas anteriores se invertem. Se lembra? Lá dos nossos arcos costais, aqui o paciente está numa oblíqua anterior direita. Tá? Aqui o paciente está numa oblíqua anterior direita, o lado anterior direito dele encostando no buque. Porém, quando eu faço uma oblíqua anterior direita, eu quero ver as costelas anteriores esquerda. Oblíqua anterior direita, costela anterior esquerda. E se ele fizesse uma oblíqua anterior esquerda, aí sim, eu teria que ver as costelas anteriores direita. Oblíqua anterior esquerda, costelas anteriores direita. Oblíqua anterior direita, costelas anteriores esquerda. Raiz central perpendicular, ponto anatômico ao nível de T7. Vou medir daqui até o nosso buque. Nas costelas, pessoal, nós vamos continuar utilizando 20% do nosso KV. Nas costelas, eu utilizo 20% do nosso KV. Por quê? Porque eu estou vendo área óssea, eu quero ver fraturas. Beleza? Não confundam costela com tórax. Que é a mesma coisa, ó.
costelas anteriores, tá? Perdão, costelas acima do diafragma, inspiração. Costelas abaixo do diafragma, expiração. Acima, inspirou. Abaixo, expirou. Beleza? Então, e o arcos costais? O arcos costal, quando o médico escrever arcos costais, você vai ter que conversar com o paciente. Se o médico não especificar, colocar somente arcos costais, nós vamos ter que conversar com o paciente. Se ele estiver com dor na região anterior, você faz um PA. Se ele estiver com dor na região posterior, você faz um AP, seguido sempre de uma oblíqua. Beleza? E aí, oblíqua, você vai ter que perguntar também a dor na região do paciente, escolher uma das oblíquas. Tá? Depois nós vimos o tórax, pessoal. Tórax, aí sim, eu quero ver infecções, inflamações, tá? Seja elas pulmonares ou cardíacas. Tórax, eu não quero ver fratura. Então, o tórax é o exame mais utilizado, né? O mais realizado dentro de hospitais e clínicas. Então, ó, posição do paciente, pessoal, ó, as mãos para frente, para quê? Porque aqui eu retiro a escápula da frente do pulmão, do tórax, tá? Então, para retirar a escápula da frente do pulmão. Então, ó, as mãos na cintura, jogo os ombros para frente, beleza? Por que eu vou utilizar 1,80 m no tórax, pessoal? Eu vou utilizar 1,80 m, que é para reduzir a ampliação da área cardíaca. Vou utilizar o 1,80 m para reduzir a ampliação da área cardíaca. Com isso, eu evito que haja um falso diagnóstico médico. Beleza? Chassi 35 por 43, transversal. Professor, mas aqui está longitudinal. Quando que eu vou utilizar longitudinal? Principalmente em pacientes magro e alto. Pacientes magro e alto, eu utilizo longitudinal, porque os pulmões dele têm uma anatomia mais alongada. Raiz central perpendicular, ponta anatômica ao nível de P7. Ok? Respiração, segunda inspiração. Segunda inspiração. O que seria segunda inspiração? Vou pedir para o paciente respirar fundo, ó, 2 vezes. Senhor, respira fundo, solta o ar. Respira fundo de novo. Prende. X. Pode respirar. Beleza? Então, na segunda inspiração. KV. Aqui, o KV que nós vamos fazer, perdão, o MAS, vai ser com 10% do meu KV. O MAS, 10% do meu KV. Se eu utilizei 80 KV, faço com 8. Se eu fiz com 70, eu faço com 7. Mas, professor, está utilizando o book, né, com 20% quando utiliza o book? Mas aqui nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Aqui nós temos basicamente a visualização de pulmão. E o pulmão ele tem o quê? Ar. Ele é constituído basicamente de ar. Então, por ter ar nos pulmões, nós temos pouca resistência, né, à radiação. E aqui, então, nós fazemos com 10%. Ok? Depois nós vimos o perfil, que é a mesma coisa. Então, perfil, sempre perfil esquerdo. Perfil esquerdo por causa da área cardíaca. Perfil esquerdo por causa da área cardíaca. Então, ó, 1,80 m para reduzir a ampliação do coração. As mãos para cima para deixar aqui os pulmões livres. Beleza? Chassi 35 por 43, sentido longitudinal. Aqui é longitudinal, tá, pessoal? Numerador não tem como errar, porque você aprendeu que segue a regra do PA. Raio central perpendicular,
Ponto anatômico ao nível de T7. Respiração, segunda inspiração. Tá ok? Segunda inspiração, você já sabe o que é. Patologia, pneumotórax, infecções, derrame pleural e por aí vai. Ok? Então, temos diversas patologias no nosso pulmão. Decúbito lateral, AP de tórax. Então, a gente realiza quando o paciente tem problemas também de derrame pleural, correto? E aí a gente pode fazer o direito ou o esquerdo. O que é líquido desce, o que é ar vai subir. E fazemos também quando o paciente não consegue ficar realizando o tórax em ortostático. Quando o paciente não conseguir fazer o tórax PA em ortostático, a gente faz esse em decúbito lateral. Beleza? Então, a posição do paciente, decúbito lateral, planos e linhas, mesma coisa, plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo, distância foco-fio 1000 metros, sentido do chassi vai ser longitudinal em relação ao corpo do paciente. Longitudinal em relação ao corpo do paciente. Tá? Ou transversal aqui, perdão. Isso, longitudinal em relação ao corpo do paciente, aqui ele entra transversal. Numerador, regra do AP, lado direito do paciente. Ponto anatômico ao nível de T7, 10 centímetros abaixo da incisora jugular. Segunda inspiração, deixa eu mudar aqui que estava escrito errado. Segunda inspiração, patologia, derrame pleural, pneumotórax e demais infecções. Beleza? O que é líquido desce, o que é ar sobe. Se for aqui no decúbito lateral direito, o líquido vai descer, ar vai subir. Lembra lá do nosso ser da face? Mais ou menos isso. Vimos também a AP lordótica. Esse é a AP lordótica. Então, o paciente vai ficar com os ombros para frente para retirar a clavícula de cima dos pulmões. E aí nós vamos poder ver aqui massas, tá? Sob a clavícula, ou seja, massas ou calcificações no ápice pulmonar. Ápice pulmonar, clavícula acima, ápice pulmonar livre. Ápice pulmonar livre, a gente consegue ver massas e calcificações. Para isso, nós fazemos um AP lordótica ou apicolordótica. Beleza? E agora nós vamos começar a ver as vias aéreas altas. Ó, vias aéreas altas. Então, é bem parecido com o nosso cervical, só que cervical a gente via vértebra. Aqui nós queremos ver cavidades aéreas, beleza? Então, posição do paciente. Ó. Se liga que agora nós vamos ter que fazer o alinhamento com essa linhazinha do crânio, que se chama LAM. O que é LAM? Linha acântio meatal. Ó. Do acântio ao meato, precisa estar paralelo ao filme, porque não vai tocar o filme radiográfico. Precisamos alinhar aqui a cabeça do paciente, deixando a LAM paralelo, porque não toca o filme radiográfico. Então, ó, mãos aqui para baixo, o máximo possível, para você deixar essa via aérea alta livre. Posição do paciente ortostático, planos e linhas, plano médio coronal perpendicular, sagital paralelo. Distância foco-filme, 1,80 m. Por quê? Porque nós temos uma grande distância objeto-filme. Quando temos distâncias objeto-filme, nós aumentamos a nossa distância foco-filme. Chassi 24 por 30, para pegar toda a região aqui. Sentido longitudinal. Numerador não tem como errar, porque você aprendeu que segue a regra do PA. Perfil segue a regra do PA.
Raio central perpendicular. Ponto anatômico ao nível de C6 e C7. Então, C6 e C7 fica próximo, um pouquinho acima da incisora jugular, acima dos ombros. Próximo aqui é o nosso músculo aqui, ó, é o nosso trapézio. Ó. Então, acima dos ombros, você pede ao paciente para baixar os ombros o máximo que ele puder, para poder pegar aqui toda a via aérea alta. Então, ao nível de C6 e C7. Respiração, final da inspiração. Respira fundo, prende, X, pode respirar. Final da inspiração. Patologia envolvendo a laringe e a traqueia. Então, a traqueia é onde nós temos a bifurcaçãozinha aqui, chamada carina. Então, nós temos aqui a nossa laringe e traqueia. Beleza? E depois nós temos o AP, de vias respiratórias altas. Então, nós temos a rotina, que é o AP, e o perfil. Então, no AP, posição do paciente ortostático, planos e linhas, plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal paralelo. E a linha, ó, linha acântio meatal, agora vai estar, ó, perpendicular. Ó. Linha acântio meatal perpendicular ao filme, tá? Então, as linhas, ó, voltarem, linha acântio meatal perpendicular ao filme, porque toca o filme radiográfico. Distância foco-filme agora é 1 metro. Por quê? Porque, olha só, a distância agora está bem encostada no book. Então, não tem necessidade de você aumentar a distância foco-filme. Então, agora a distância objeto-filme está curtinha, voltou para 1 metro. Chassi 24 por 30, sentido longitudinal. Sentido longitudinal. Numerador AP do lado direito do paciente. Numerador AP do lado direito do paciente, ó, onde está a setinha aqui. Raio central perpendicular. Raio central perpendicular ao filme. Ponto anatômico ao nível de T1 e T2. T1 e T2 ficam aqui, ó, um pouquinho abaixo da incisora jugular. Ao nível de T1 e T2, fica um pouquinho abaixo da nossa incisura jugular. Meço da incisura jugular até o nosso book, dá em torno aí de 15 centímetros. 15 vezes 2, 30, uma constante de 30, 60 kV, com 12 MAS. Respiração, ó. Final da inspiração, respira fundo, prende o ar, X, pode respirar. Patologia envolvendo laringe e traqueia. Beleza? Depois nós temos o abdômen, pessoal. O abdômen, nós temos 2 tipos para nós fazermos, básico. Nós temos aqui a rotina básica, que é o abdômen decúbito dorsal, que é chamado abdômen simples. E nós temos o abdômen para nós pegarmos também a região um pouquinho superior, incluindo o diafragma. Então, nós temos o abdômen simples, né? O total e o inferior. Então, qual é o abdômen simples? Esse daqui, o paciente decúbito dorsal. Então, o paciente vai ter que retirar a roupa e você fornecer um avental para o paciente. Alinhar o paciente com a linha central da mesa, deixar ele bem alinhado. Tá? E aí, paciente decúbito dorsal, planos e linhas, plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo, distância foco-filme 1 metro, distância foco-filme 1 metro, chassi que nós vamos utilizar 35 por 43, sentido longitudinal. Numerador, AP do lado direito do paciente. Raio central perpendicular, ponto anatômico, crista ilíaca. Crista ilíaca é o ossinho da nossa cintura.
Só que tem o seguinte, esse é o abdômen simples. Sempre quando nós fizermos o abdômen decúbito dorsal, nós temos que incluir o sistema urinário. Quando fizermos o abdômen decúbito dorsal, nós precisamos incluir o sistema urinário, tá? Que são os rins, a bexiga, os ureteres e a uretra, tá? Então, o chassi ele tem que vir da sínfise púbica para cima. Então, o topo aqui, ó, perdão, a parte final do chassi tem que incluir da sínfise púbica para cima. Beleza? Ponto anatômico, crista ilíaca. Então, ó, aqui pela cintura da paciente, você consegue verificar a crista ilíaca e faz o ponto anatômico. Então, dependendo da paciente, a paciente aqui magra, então, no máximo, aqui ela tem 20 centímetros de abdômen, tá? Mas isso vai de paciente para paciente. Se for um paciente com 25 centímetros de abdômen, 25 vezes 2, 50, com uma constante de 30, 80 kV. Só que aqui, pessoal, nós vamos voltar para o nosso 20%. Por quê? Porque nós temos partes moles aqui, ó, vários órgãos, tá, internos, para nós visualizarmos também. Então, ó, 20% de 80, 80 kV com 16 MAS. Respiração, ó. Final da expiração. O que é final da expiração? Vai pedir para o paciente respirar fundo, soltar o ar. Quando ele soltar todo o ar, você faz o X. Então, respira fundo, solta o ar, X. Ok? Então, final da expiração. Patologias, corpo estranho, calcificações, neoplasias, infecções. Então, dentro do nosso abdômen, nós temos várias patologias para nós fazermos. Então, o abdômen, quando vier abdômen simples, a gente vai fazer um abdômen decúbito dorsal. Abdômen decúbito dorsal, a gente inclui sistema urinário. E nós temos o AP de abdômen ortostático. Quando nós fizermos o AP de abdômen ortostático, a gente não precisa incluir o sistema urinário. Agora a gente vai pegar o abdômen superior. Beleza? Então vamos ver a diferença. Paciente ortostático, alinhado com a linha do buque vertical. Planos e linhas. Plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo. Distância foco-fio 1.000 metros. Chassi 35 por 43. 35 por 43, sentido longitudinal. Numerador AP do lado direito do paciente, porção superior, porque ele está em ortostático. Raio central perpendicular. Ponto anatômico, olha a diferença. 5 centímetros acima da crista ilíaca. Então, no decúbito dorsal, nós jogamos na crista ilíaca. Esse nós vamos contar 5 centímetros acima da crista ilíaca, para incluir o diafragma, para fazer a inclusão do diafragma. Então, 5 centímetros acima da crista ilíaca. Beleza? Então, supondo que ele tem aqui um abdômen de 30 centímetros, 30 vezes 2, 60, com uma constante de 30, 90 kV com 18 MAS. Respiração, final da expiração. Senhor, respira fundo, solta o ar. X, ok. E nós temos também esse decúbito dorsal com raio horizontal, para verificação de acúmulo de gás e níveis hidroaéreos. O que é gás vai subir. Então, ó, paciente decúbito dorsal. Se caso ele não consiga fazer também o ortostático, faz esse
decúbito dorsal com raio horizontal. Aqui ele está em decúbito dorsal e o raio vai vir aqui, ó, horizontal. Posição do paciente, decúbito dorsal, planos e linhas, plano médio coronal perpendicular, plano médio sagital paralelo. Distância foco-fio 1000 metros, chassi 35 por 43, sentido longitudinal. Longitudinal em relação ao corpo do paciente. Numerador, AP, do lado direito do paciente. Raio central, ó, horizontal. Horizontal, perpendicular ao fio. Ponto anatômico, 5 centímetros acima da crista ilíaca. Então, da crista ilíaca, joga 5 centímetros acima. Então, vocês reparam que essa incidência vai fazer quando o paciente não conseguir ficar em ortostático. 5 centímetros acima da crista ilíaca. Vamos medir 5 centímetros até o buque. Respiração final da expiração. Patologia, acúmulo de gás e níveis hidroaéreos. Beleza? Então, essas são algumas das incidências de abdômen. Temos também o decúbito lateral esquerdo. Então, o decúbito lateral esquerdo, vamos analisar, ó, acúmulo de gás e níveis hidroaéreos. Então, pode ser esquerdo ou direito, tá? Dependendo do que o paciente, do que o médico peça para o paciente. Então, ó, decúbito lateral esquerdo, plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo, distância foco-fio 1000 metros, chassi 35 por 43, sentido longitudinal em relação ao corpo do paciente. Numerador AP, do lado direito do paciente. Raio central horizontal. Ponto anatômico 5 centímetros acima da crista ilíaca. KV na região de interesse até o buque. Respiração final da expiração. O senhor respira fundo, solta o ar. Prende, X, tá ok, pode respirar. Acúmulo de gás e níveis hidroaéreos. Beleza, galera? Então, essas são algumas das incidências que nós vamos estudar, tá? Então, dê mais uma olhadinha. Semana que vem vamos fazer uma série de exercícios mediante essas incidências e logo após os nossos exercícios faremos a nossa avaliação. Beleza, galera? Então, um forte abraço a todos. Vou deixar disponível daqui a pouquinho para vocês essa nossa terceira aula, não é verdade? Nossa terceira aula. Bom, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.